que a gente vai começar? Vai ser... Eu te amo! Não pedi nada! Você viu? Não foi nada combinado. Tudo. Tudo e mais um pouquinho. Adivinha quem é que vai entregar o prêmio pra mais bela da Bahia? Ele mesmo, Sidney Magal. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento. Estão pensando? Mas é isso mesmo. Ai, que delícia, né? Fazer esse filme assim, né? Pra poder dar entrevista. Não sei, eu ia ficar muito empolgada. Imagino que vocês também É muito estejam. bom, todo mundo sendo uma aqui delícia. feliz, todo mundo sendo aqui querendo amar. É um filme feliz, né? Fala a Não verdade. é? Você sai, como você falou, querendo dançar, querendo cantar. Essa... Ó, eu cheguei nesse filme em 2018, fiz um teste lá atrás, esse filme passou por muitas questões, enfim, políticas e sociais e tudo junto, né? A gente também atravessou uma pandemia, então ele teve que ser adiado. E aí, depois de 2 testes, eu estava dentro do filme, depois de muitos ensaios por chamada de vídeo. Entrei um pouco depois da Giovanna, a pandemia já no meio, mas pelo menos a gente pôde ensaiar pessoalmente e tal. Teste todo dia. Todo dia, muita coisa. Mas enfim, eu entrei porque eu estava fazendo uma série com a Joana Mariani, uma série chamada Só Se For Por Amor. A Joana percebeu que eu tinha algum potencial para testar, pelo menos, para Magal. Eu fiz o teste com o Paulo. O Paulo gostou de mim, deu tudo certo. Cá estou. E como é que foi o primeiro encontro com o Magal? Tipo assim, fato, verídico, agora sim, estamos contratados e... Acho que a primeira vez foi quando a gente estava gravando num teatro. E eu tava de Magali, né, de noiva, e ele me viu e começou a chorar. Eu falei, o que isso quer dizer, gente? Desapontado ou tá muito feliz? E ele falou, eu tô revivendo esse encontro, tô vendo a Magali aqui de novo, muito emocionado, assim. Então foi bem lindo, assim, ele tá sempre muito entregue pra contar essa história e também pra ver essa história. Ele fica muito feliz e muito emocionado. Foi um encontro organizado, né, para que eu pudesse conhecê-lo pessoalmente. Além desse encontro, a gente teve vários outros momentos com a presença do Magal nos ensaios, na preparação, no set de filmagem. A gente se encontrou de uma vez durante a estreia do filme na mostra, e daí eu tive a oportunidade de assistir um pouquinho do filme do seu lado e ver o quanto você fica emocionado, uma coisa mais linda, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo essa trajetória. Emocionante. Você deu a resposta. Porque eu vejo sempre o filme e fico furioso quando me tiram da sala de cinema para ir fazer alguma outra coisa e não vejo de novo. Magali, minha mulher, por exemplo, já disse assim, meu Deus, eu já vi várias vezes, quando ele estrear mesmo, eu não vou tomar com vontade de ver. Aí eu falei, não, Magali, não adianta, porque eu vou sempre na expectativa, principalmente da reação do público. Nós fizemos uma van premiere lá em Salvador, agora, semana passada, e eu fiquei impressionado com a filmagem que a Joana me mostrou, porque todo mundo levantou, cantou, aplaudiu no final do filme, e todo mundo muito emocionado, todo mundo acreditando muito no filme. E eu acho que o cinema nacional tem isso de maravilhoso, né? As pessoas não vão esperando tecnologia avançadíssima, com efeitos visuais maravilhosos. Não, as pessoas vão para se sensibilizar ou para rir, mas as pessoas vão para se emocionar de alguma forma, ter reações emocionais. E é isso que eu tenho conseguido ver no público. Isso me emociona 2 vezes, porque aí eu fico vendo, mas já estou sentindo a vibração de quem está vendo aquela cena. E é por isso que não tem jeito, vai ser um inferno, Margarida. Assim, quando eu passar para a televisão, que você puder ver todo dia, eu vou botar um balde aqui do teu lado, porque você vai ficar chorando o tempo todo. Eu digo, calma, eu vou me controlar, tomara que não seja assim até o último dia da minha vida. Eu tenho que me controlar, mas é difícil. Eu fui numa festa, e nessa festa estava o Magal, não se apresentando, o Magal era um dos convidados da festa, e a gente sentou juntos ali, e começamos a conversar, e ele estava acompanhado da Magali. E num momento da noite eu virei para ele e falei, como é que vocês se conheceram? E pronto, o filme estava pronto ali. Ele me contou essa história, muito emocionado, a Magali falava, para de chorar, Magal, há 40 anos você chora contando essa história, o que é isso e tal. E ali eu entendi que eu tinha que contar aquela história. Poderia ter sido abordado várias facetas. Várias. E a escolha sobre a história de amor é o que torna tão verdadeiro e tão emocionante assim. Você acha que esse é a parte da premissa também, inclusive da sua carreira? Eu acho que é o ponto. Eu vou te contar uma historinha que você vai achar engraçada. A Bruna Ramos da Fontes, que escreveu a minha biografia, foi lançada há alguns anos atrás,
o título é Sidney Magal, muito mais que um amante latino. E aí meus músicos e alguns amigos meus disseram assim, Magal, precisa lançar o livro 2. Eu disse, como é que vai ser? Sidney Magal, muito mais amante do que latino. Aí eu falei, não, gente, isso não é assim, isso é a imagem que as pessoas têm de mim. Exato. Mas eu sou muito mais que um amante latino em outro sentido. Mas eu achei engraçado, né? Porque eu digo, é o livro 2. Eu digo, então não lanço o livro 2, porque o livro 1 é mais verdadeiro. Então é isso. O amante latino que me apelidaram de amante latino, cigano Sidney Magal, Latin Lover, enfim, tudo que inventaram e criaram a meu respeito, que todo mundo tem razão, era o que eu passava e é o que eu passo, só acrescentaram na minha carreira. Mas eu sempre me senti não o mais humilde, o mais simples dos mortais. Eu sempre gostei de ser uma pessoa a mais no mundo e que sempre fosse bem vista com bons olhos. E falo para Magali, quero que sintam mais saudade do homem do que do artista. Quais foram as suas escolhas para poder aproximar? Então, hoje em dia, essa narrativa, por exemplo, vocês fazem uma nova versão, né? De Santa Rosa Madalena aí, que tem com os elementos funk, com outros elementos. Como é que foi, então, essa parte? O Magal, ele fez muito sucesso lá nos anos 70, depois ele volta nos anos 90 com a Lambada. E ele tem fãs ardorosos, mais maduros, vamos dizer assim. O Magal em festa, a música dele em festa, seja casamento ou não, em boate gay, em tudo que você pode imaginar. Quando a música do Magal entra, sempre é uma catarse. Então, a gente identificou que essa música precisava ser revisitada para que essas pessoas tivessem, para que as novas gerações conhecessem o poder da música do Magal. E foi por isso que a gente foi buscar essas novas interpretações, esses novos arranjos, etc. E o Santa Rosa Madalena entra com essa pegada de funk, que é uma ciência, né? Funk é uma ciência, então a gente fez de tudo para que fosse legítimo e tal. Giovana Cordeiro, nossa Magali, é especialista em funk, ela provou. Quando a gente tem uma cinebiografia, eu acho muito difícil a gente retratar alguém em vida, né? Porque sem cair numa imitação. Ainda mais a gente está falando do Magal, né? No caso do Felipe aqui, que tem essa persona, igual eu falei, né? Que foi montada, né? Então eu queria saber um pouquinho da relação de vocês, como vocês construíram para justamente não cair nesse arquétipo, sabe? Esse ponto do que o público iria esperar da entrega da Magali, pra mim era mais tranquilo, porque ninguém conhece a Magali, porque ela não aparece. E isso já diz bastante sobre ela, assim. Então eu tive que ir mesmo durante as conversas entender mais sobre ela. E é um artista, especialmente na época, né, na década de 70, que foi quando ele surgiu e começou a fazer um grande sucesso. Ele era um artista com uma performance que poderia ser considerada caricata, né, exagerada, excessiva, enfim, nos gestos e na dança e na fisicalidade e até no canto também. Então, muitos poderiam achar difícil interpretá-lo sem criar uma caricatura e uma imitação. Só que o que ele fazia era espontâneo, era autêntico, né? Era ele. A performance é só porque ele se libertava de quaisquer amarras que ele poderia ter, e no palco ele se permitia o corpo e a música guiá-lo. A partir do momento que eu entendi isso, eu fui buscando a essência do Magal, para depois abandonar completamente essa essência e encontrar o Magalhães, porque o Magal surge no início do filme como esse artista desejado, né, o amante latino, sedutor, dominador dos palcos. E aí, a partir de certo momento em que ele conhece Magali, ele se torna Magalhães e é só mais um bobo frágil, apaixonado. Por isso foi tão gostoso interpretá-lo, porque não era só o Magal que a gente pode imitar. Estava desconstruindo o Magal, né? Ele estava construindo, desconstruindo. Exatamente, porque a gente está falando de uma época, 1979, a gente está saindo da ditadura, e o Magal, ele tem um negócio entre o feminino e o masculino que abriu porta para uma galera. Eu acho que essa é uma geração que já está mais aberta para aceitar uma figura como essa, né? A gente tem até uma homenagem ao Johnny Hooker no nosso filme, tem uma música dele, muito porque a gente entende essa figura também muito similar ao do Magal, né? Como foi Ney Mato Grosso, por exemplo, que trabalha muito esse feminino e esse masculino com muita liberdade. E hoje já tem vários artistas que fazem isso, e essa geração já recebe, graças a Deus, com mais facilidade. A gente recupera também outras coisas disso, né? As relações amorosas, uma relação da família, a liberdade feminina, as personagens femininas ganhando protagonismo dentro desse filme.
Então, nesse sentido, a gente espera que as pessoas se divirtam e que elas percebam que o importante é amar, não importa como, sabe? Não, eu acho que o filme se passa na década de 70, portanto, né, como você falou, ditadura. E o Magal era um ícone da música popular que inspirava justamente a liberdade, né? Ele tinha uma performance libertadora por natureza. Então eu acho que é importante que esse filme traga esse ícone, reviva esse ícone com toda a sua essência, num momento em que, apesar de sim ser mais aceito, a gente não deixa de ter grande parte da classe política e grande parte da população brasileira e mundial que quer polir essa liberdade. Sim. Então eu acho que é importante também entender o que o Magal carregava na época e como a gente pode reinterpretar isso para os dias de hoje. Você falou uma coisa agora na coletiva de imprensa que me chamou a atenção, que você virou pro Felipe e falou assim, você tem que deixar o vazar... lado feminino. Exato. E eu acho que você é um modelo nesse sentido. Não era nunca um problema para mim. Uhum. Isso nunca era um problema, nunca foi. Eu sou filho único, aí o pessoal vai dizer, filho único, criado com todo o mimo, por isso esse lado feminino aflorou. Lógico que deve ter tido uma influência, porque às vezes eu queria ser minha mãe, às vezes eu queria ser meu pai. Sim. Isso é uma coisa natural em qualquer criança. E minha mãe permitia, porque ela tinha uma veia artística também muito grande. Ela é prima de Vinícius de Moraes. Então ela conviveu com pessoas do meio artístico, ela cantava maravilhosamente bem. Então essas coisas eu fui pescando nas pessoas inconscientemente. Uhum. Aí depois acabei me apaixonando pelo Tom Jones, que é um artista inglês sensacional, que até hoje canta maravilhosamente bem, com uma voz incrível e com trejeitos da época. E essa foi minha grande inspiração artística. Então você vê, eu fui deixando as coisas acontecerem, por isso que eu falei isso pro Felipe. Eu disse, bota para fora, eu falava para ele assim, Felipe, eu com 21 anos, eu fui para a Europa e fiquei cantando na Europa 1 ano e meio. E foi ali que eu saí do armário artisticamente. Foi ali que eu abri a porta do armário e disse, eu posso usar todas essas fantasias que eu encontrei dentro do armário artístico. Uhum. Né? E aí eu botei salto alto, brinco, cabelão, manga bufante. E todo mundo dizia, quem é essa figura? Não sei, é um cara lá do Brasil, meio louco, meio... Né? Eu me considero diferente com relação ao repertório, mas um Ney Matogrosso da minha carreira, vamos dizer, do meu repertório. Uhum. Repertórios completamente diferentes. Tanto é que eu convidei ele para o meu aniversário de 50 anos de carreira e ele cantou comigo no palco do Espaço das Américas. Então você imagina que eu adoro essas pessoas que ousam, que colocam para fora, não tem vergonha de nada e dizem para as pessoas, sejam o que vocês quiserem de mim, aproveitem de mim o que vocês acharem que é interessante. Acho legal isso. Generoso, muito disponível, muito feliz em assistir essa história sendo contada no cinema e muito interessado também em ajudar, em fazer dar certo. Não à toa o Magal está fazendo parte também de toda essa campanha de lançamento do filme, que é muito bom para que a gente perceba que a gente fez algo do qual ele se orgulha também, né? Magal, a gente precisa encerrar, infelizmente, não vou precisar da sua voz também, tem muito chão aí pela frente. Eu queria só que a gente encerrasse então com você deixando um recadinho, chamando todo mundo para assistir Meu Sangue Ferve por você nos cinemas, por favor. Eu queria realmente que vocês fossem analisar o filme Meu Sangue Ferve por você, porque não é só assistir. A gente, quando assiste um filme, pelo menos eu na minha casa, eu fico olhando, pesquisando, vendo tudo que eu sinto, o que ele me transmite, o que ele me provoca. Então eu quero que vocês sejam provocados pelo Meu Sangue Ferve por você. Não deixem o sangue coagular, que ele passe pelo cinema, que vocês aproveitem vivamente esse sangue e sejam muito felizes com essa história, que eu considero a história de amor do século. Não sei se vocês vão concordar. Você é o amor da minha vida, você só não sabe disso ainda, mas a gente vai casar e vai viver junto até ficar bem velhinho. Você é completamente louco. Eu te amo, Magali West. Eu lhe amo, Sidney Magal.